Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o nosso terceiro encontro no livro do profeta Ageu, conversando sobre a profecia de Ageu. Queria convidar você, então, para voltar os seus olhos para o livro do profeta, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19. Esse será o nosso trecho da profecia de Ageu para hoje. Eu espero que você esteja bem, sua família também, e oro para que esse tempo seja um tempo de Deus para a nossa vida. Vamos lá? O texto diz assim: No 24º dia do 9º mês, segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Essa é a terceira profecia que aparece aqui nesse livro do profeta Ageu. Para recapitular, na primeira profecia a gente teve uma convocação para que o povo percebesse que eles estavam reconstruindo a vida, negligenciando a pedra fundamental que era a vida com Deus, simbolizada no templo abandonado. A casa das pessoas estava linda, mas o templo estava destruído e o profeta diz, isso não está correto, vocês estão recomeçando pelo lugar errado. Segunda profecia, meses depois, uma palavra de encorajamento, lembrança, realidade, esperança, coragem, eu estou com vocês. Foi a fala do profeta para o povo no processo de reconstrução do templo. Mais uns meses se passam, se você olhar aqui no começo do trecho que eu li, a gente tem mais uma indicação do mês e do dia em que a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Uma terceira profecia é oferecida. Essa terceira profecia tem como intuito fazer o povo perceber que, por mais que eles estivessem se empenhando na reconstrução do templo, eles não estavam fazendo as coisas do jeito certo. Esse é o intuito da terceira profecia. Mostrar que a gente pode se empenhar na tarefa correta, mas nem tudo estará feito se a gente não fizer do jeito certo. Ou seja, não existe na vida apenas a pergunta o que fazer. A vida também pede da gente o discernimento para respondermos a pergunta como fazer. Pois é, viver com Deus não tem apenas a ver com saber o que fazer na vida, mas como fazer na vida. Porque há muitas coisas que, se feitas, ainda que corretas, da maneira errada, não geram os resultados que deveriam gerar. Isso das coisas mais triviais às coisas mais complexas na vida. Eu posso ter a melhor das intenções ao me dirigir aos meus filhos para repreendê-los por causa de um erro que eles cometeram. Se eu não fizer isso do jeito certo, eu posso colocar tudo a perder.
Então a minha intenção pode ser correta, impedir que eles reproduzam um erro, mas eu posso ser desmedido na minha maneira de fazer uma intervenção, eu posso usar as palavras equivocadas, eu posso ser duro, eu posso agir de diversas formas que respondem equivocadamente à pergunta como. Então já fica com essa lição para você, porque a terceira profecia trata exatamente disso. Não basta a gente saber o que fazer na nossa vida com Deus, nós precisamos também responder a pergunta como fazer. Ela é imprescindível, necessária, fundamental para que a gente vá bem na nossa história. E o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo era, o povo estava empenhado na reconstrução do templo, eles estavam se dedicando nesse trabalho de fazer com que a casa de Deus voltasse a ter a sua beleza, mas o povo estava fazendo de qualquer maneira. Para mostrar que o povo estava fazendo o trabalho de qualquer maneira, o que o profeta resolve fazer? Ele resolve fazer algumas perguntas que eram perguntas muito elementares, muito básicas para a cultura religiosa daquela gente. É como se ele levasse a memória do povo para um livro muito conhecido, que era o livro de Levítico, que basicamente é um livro que trata dos ritos e de como os ritos religiosos e civis daquela sociedade deveriam acontecer. O livro de Levítico é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, então é um livro que está na Torá ou no Pentateuco, esse conjunto básico de norte de orientações e de regras para a reconstrução da vida do povo de Israel depois do cativeiro do Egito, lá atrás, muitos séculos antes. No livro de Levítico, a gente tem instruções básicas e primitivas para a formação da cultura do povo de Israel. E as perguntas que o profeta Ageu faz aqui são perguntas que levam a memória dos seus ouvintes para o livro de Levítico, mas não para as complexidades do livro. Ageu faz perguntas simples demais, como se quisesse provocar a consciência dos seus interlocutores. É como se ele fosse um professor no ensino médio, olhando para uma turma e intencionalmente perguntando assim, pessoal, vamos lá, 2 mais 2 é igual a quanto? Pergunta elementar de matemática para um povo que está lá na frente no seu raciocínio e na sua capacidade de reflexão. Uma pergunta feita nesse contexto para essa gente só tem um propósito, sacudir a consciência e fazer com que essa gente perceba que eles estavam se esquecendo do básico. No caso do povo aqui, qual era o básico do qual eles estavam se esquecendo? Eles estavam se esquecendo do princípio básico de que, nas coisas de Deus, nós precisamos sempre considerar a distinção, a separação que há entre pureza e impureza. Sim, pensar a vida com Deus significa, dentre outras coisas, considerar que existem elementos que representam pureza e elementos que representam impureza. Na religiosidade do Antigo Testamento, sobretudo lá no Levítico, nos códigos, nas leis que foram oferecidas, a pureza e a impureza ficavam representadas muito nos ritos que eram realizados, no contato com o impuro, no contato com o cadáver, no afastamento da mulher da comunidade no período do seu ciclo menstrual, na proibição quanto a determinadas indumentárias, determinadas vestes, cortes de cabelo, furos no corpo, determinados alimentos, dias separados de dias. Todos esses ritos eram observados e guardados no intuito de pedagogicamente ensinarem para aquela gente que havia princípios importantes para se pensar a vida com Deus. Coisas impuras não se misturam a coisas puras. Se eu desejo viver uma vida pura, eu preciso me afastar de tudo aquilo que sabidamente representa impureza, dentro daquilo que eu puder. Essa é a ideia que está por detrás. E essa mentalidade, ela era uma mentalidade formadora da consciência do povo desde os seus dias mais antigos. Acontece que o povo estava se esquecendo disso. E o povo estava tratando das coisas de Deus da forma mais leviana, banal e descuidada possível. E é nesse contexto que o profeta então faz essa pergunta.
As comidas sacrificadas ao Senhor, perguntem aos sacerdotes, elas podem ser trazidas de qualquer maneira? E quando se toca um cadáver, a pureza que havia, ela é mantida ou ela é perdida? Essas perguntas, elas são uma forma do profeta dizer assim, será que vocês não estão se esquecendo dos elementos mais basilares e primitivos que devem formar a consciência de vocês? Será que vocês não estão fazendo aquilo que é certo, isso é, no contexto do povo, reconstruindo a vida com Deus, mas de qualquer maneira? Pessoal, essa pergunta é tão importante, porque não poucas vezes na vida a gente dá atenção aos ritos, e eu vou chamar aqui os ritos de as coisas corretas. A gente quer refazer a nossa vida com Deus e a gente diz assim, bem, se eu quero refazer a vida com Deus, eu preciso ler minha Bíblia. Esse livro sagrado aqui, ele precisa ser um livro de cabeceira. E se eu quero reconstruir a minha vida com Deus, eu preciso fazer oração, eu preciso ter um tempo de oração com Deus. Eu preciso ir mais à igreja, preciso me engajar, eu preciso dar um tempo para servir no ministério, eu preciso participar com os meus recursos, entregar a minha oferta, meu dízimo. E aí a gente monta todo um esquema, uma agenda ritualística, correta, dentro daquilo que a gente acredita. São coisas bacanas, ler a Bíblia, orar, participar na igreja, contribuir com a igreja, dar tempo para servir num ministério. Tudo isso é tão importante, mas a gente faz isso da forma errada. Como? A gente faz isso no cumprimento vazio e oco, de ritos, como se o simples cumprimento vazio e oco de ritos desse conta de sustentar a nossa vida com Deus. Percebe? Está aqui um exemplo prático e contemporâneo, contextualizado, do que significaria misturar o puro com o impuro. Eu estou fazendo o que é certo, mas estou fazendo do jeito errado. Eu estou me empenhando, eu estou me dedicando, eu estou tentando reconstruir, mas eu estou reconstruindo assim, pela reconstrução, eu não estou reconstruindo pela compreensão profunda de que isso é fundamental, de que isso é importante, de que isso sustenta a minha vida. Eu estou reconstruindo porque me disseram que é por aí mesmo que vai, me disseram que eu tenho que fazer isso, me disseram que eu tenho que ir para a igreja, me disseram que eu preciso ler um salmo, me disseram que eu preciso participar, que eu preciso dar o dízimo, e etc, etc, etc. Fazer o que é certo do jeito errado. O profeta faz perguntas básicas para fazer com que aquela gente perceba que não adianta a gente reconstruir apenas pelo ato de reconstruir. A gente precisa fazer a partir da compreensão dos princípios que estão por detrás dos ritos que a gente se propõe a fazer. Não é ler minha Bíblia por ler minha Bíblia, para ganhar uma espécie de proteção especial e encontrar alguma palavra mágica que vai mudar o meu dia. Ler minha Bíblia por acreditar que a partir desse livro Deus fala profundamente ao meu coração. Não é ir para a igreja porque se eu for para a igreja no domingo Deus vai abençoar a segunda. É ir para a igreja por entender que esse encontro da comunidade da fé, ele é recheado de uma mística assim, inexplicável, indizível, que faz com que alguma coisa aconteça, sabe? Uma bênção seja derramada, usando aqui as palavras do Salmo, como o orvalho que desce do monte, uma bênção é derramada sobre o povo que está ali unido. Não é contribuir para que eu feche a boca do devorador. Não, é entender que é um privilégio participar. É entender o que um outro profeta chamado Oséias disse no capítulo 6 da sua profecia, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, não holocausto. Ou seja, a essência e não o invólucro. Sim, o texto das Escrituras, nessa terceira profecia de Ageu, é uma convocação para que a gente perceba que não adianta a gente fazer aquilo que é certo do jeito errado. Por quê? A profecia avança. Porque quando a gente faz o que é certo, mas do jeito errado, a gente deixa de desfrutar de algumas bênçãos que são próprias do que acontece quando a gente faz o certo do jeito certo. Tem coisa que a gente não vai desfrutar se a gente fizer o certo do jeito errado. Eu vou me beneficiar se eu estiver lendo a minha Bíblia só por ler minha Bíblia? Não vou, as palavras são lindas.
Eu vou me beneficiar se eu vier à igreja só por vir à igreja? Vou, o encontro é bacana. Alguma música vai me impactar, alguma fala vai me marcar, encontrar pessoas vai ser bom, um abraço que eu vou receber, eu vou dar. Mas eu não vou desfrutar de tudo que eu tenho para desfrutar, porque há um desfrute que é próprio de quando eu estou ali com a consciência do que aquilo representa. Há um desfrute que é próprio de quando eu faço o que é certo do jeito certo. Então aqui na terceira profecia, o profeta está dizendo até assim, olha, vocês já estão numa vida diferente, né? Agora que vocês estão reconstruindo, mas vocês não estão desfrutando de tudo que vocês têm para desfrutar. A gente enfraquece, esvazia, diminui a potencialidade daquilo que Deus tem pra gente quando a gente não faz o que é certo do jeito certo, quando a gente só faz o que é certo mais de qualquer maneira. Então isso devia ser pra gente um alerta, há muito mais que a gente pode desfrutar. Quando você estiver num lugar que você reconhecer ser divino para sua vida, esteja de fato, desfrute daquilo que tem ali, esteja atento, esteja presente, esteja consciente, esteja integralmente. Quando você cumprir um preceito, cumpra o preceito não apenas pelo rigor de cumprir, de dizer está cumprido, de marcar uma caixinha, cumpra o preceito pela compreensão de que cumprir aquilo, de que guardar aquele princípio, de que praticar, sabe, aquele hábito é uma coisa maravilhosa que vai agregar para a sua vida. Faça pela compreensão do princípio que está por detrás do rito que você se propõe a fazer, porque há bênçãos, usando a linguagem aqui bem própria do cenário profético do Antigo Testamento, há bênçãos que a gente não desfruta enquanto a gente não faz o que é certo do jeito certo. E aí o profeta termina essa terceira profecia encorajando o povo a provar. Como quem diz assim, façam e tirem a prova por vocês mesmos, vejam. Se vocês fizerem do jeito certo, vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Se vocês fizerem, não pelo simples rigor de fazerem o que está escrito, mas por desfrutarem de uma consciência sofisticada e madura, que faz a gente entender a beleza do princípio que está por detrás, o prazer que há no deleite daquilo. Se a gente se dispuser a seguir nessa direção, é muito possível que a bênção que a gente desfrute seja assim sem medida em relação àquilo que a gente podia desfrutar. Então está aqui um trecho mais longo, mas com uma mensagem muito objetiva e sucinta. Basicamente, não se esqueça dos preceitos basilares da sua vida com Deus. Há coisas que estão lá atrás, são fundantes no nosso processo de construção de uma consciência nova de fé, mas que são importantes para toda a caminhada. A gente deixa lá atrás e se esquece, mas aquilo é importante para a vida. Não deixa lá para trás, não. Faça como o profeta fez, vai lá no beabá da fé. Vem cá, as coisas puras e as coisas impuras, elas se misturam? Faça perguntas elementares, porque às vezes a gente está pecando no elementar. A gente vai caminhando, a gente vai dando tanta importância ao complexo e sofisticado que a gente não percebe como a gente negligencia às vezes o elementar. Então, olhe para o elementar e valorize o elementar. Coisas puras e impuras não se misturam. No que depender da gente, a gente vai fazer não apenas o que é certo, mas do jeito certo. Porque não dá para a gente desfrutar do máximo da bênção de Deus para a nossa vida se a gente fizer o que é certo do jeito errado. Então, faça o que é certo do jeito certo. E veja como você será muito mais abençoado, como você será muito mais abençoada. Palavras do profeta Ageu, antigas, mas tão atuais, né? Eu espero que esse terceiro encontro tenha sido fonte de bênção para a sua vida. E quero convidar você para na próxima segunda-feira estar com a gente para o último encontro desse curto ciclo do Conheça a Sua Bíblia, a profecia de Ageu. Uma semana abençoada para você. Não esquece de curtir, de se inscrever, de fazer todo esse procedimento para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Até o nosso próximo encontro no Conheça a Sua Bíblia, segunda-feira da semana que vem. Fique com Deus.